Crianças, paz do Senhor. Meu nome é Tia Catarina e hoje a gente vai começar mais um culto infantil. E qual é a primeira coisa que a gente faz num culto infantil? Deixa eu pensar. Oração! Vamos começar orando a Deus, agradecendo por estarmos aqui, podendo ouvir a palavra dele, podendo louvar. Então vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de louvar a Ti. Senhor, muito obrigada, Pai, por termos esse privilégio, Senhor. Nos abençoa, Deus, para que a gente continue, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Abençoa todas as crianças que estão em casa, sua família. Abençoe todos os professores do Ministério Infantil. Em nome de Jesus, amém! E agora a gente vai fazer um momento de louvor dançando. Vamos lá? Amiguinhos, nós podemos escolher tudo que entra no nosso coração. Só alegria, só paz, só amor. Querido Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura dentro da portinha. Jesus me deu a chave original.
bem, crianças? Agora que terminou o louvor, o nosso momento de dançar e cantar, agora a gente vai entrar na parte da palavra. Vamos lá? Então, crianças, vamos começar com perguntas. Essas perguntas são para ver quem é que está vindo nas aulas, quem é que está assistindo os cultos. Vamos ver. A primeira delas é: qual é o tema que a gente está vendo? Sobre o que a gente está vendo nesse mês inteiro que as outras tias deram aula? Eita, tem a resposta aqui. Ninguém viu, tudo bem. As casas que Jesus visitou. Muito bem. E agora essa pergunta é para quem veio na semana passada, para quem viu a aula da semana passada. E a pergunta é: quais foram as casas que a gente viu com tia Arlete na semana passada? Foram 3, já dei uma dica. Vamos lá. Muito bem! A primeira casa foi de Marta e Maria, a segunda casa de Zaqueu e a terceira do Zenáculo. Muito bem! Essas foram as 3 casas que a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai ver mais 3 casas. E a primeira delas é essa daqui, ó. A primeira delas vai ser a casa de Caifás. E ela tá escrita lá em Mateus 26, 57, essa história, tá ok? E, gente, essa foi a única casa que Jesus entrou involuntariamente, o que significa sem ser da vontade dele. Eles pegaram ele, prenderam Jesus e levaram para essa casa. Olha aqui. Olha aqui o que aconteceu com Jesus. Ele estava sendo julgado. E o que é ser julgado? É ser acusado. Estavam jogando acusações nele. Estavam jogando acusações em Jesus. Ai, gente, mas será que a gente faz isso? Porque assim, Jesus foi julgado e ele não teve nenhum erro. Mas mesmo assim ele foi julgado. Será que a gente acaba julgando alguém? É possível, viu? Vou dar um exemplo. Estamos lá no parquinho, brincando, e aí a gente vê um coleguinha que é diferente da gente. E a gente olha para ele e faz assim: não vou querer brincar com esse coleguinha, porque ele é diferente de mim. Gente, isso é julgar. E o que acontece? Mesmo que o coleguinha seja diferente, em vários sentidos, ele pode ser diferente, no jeito do cabelo, no tom do cabelo, no tom de pele, ele pode se vestir diferente, mas não importa o quão diferente ele seja, a gente tem que amar e respeitar. A gente não pode julgar o nosso coleguinha, que foi isso, que estavam fazendo com Jesus uma coisa horrível, estavam julgando ele nessa casa de Caifás. E foi uma coisa muito ruim que Jesus teve que passar. E é uma coisa que a gente não pode fazer com ninguém, tá certo? Essa foi a primeira casa. A casa de Caifás. A segunda casa, já tem um solzinho, já é diferente essa casa aqui. Essa é a casa de Emaús. E quando foi isso? Isso daqui está escrito lá em Lucas 24, do 13 ao 30, ok? Quando foi mais ou menos? Isso daqui foi 3 dias depois da morte de Jesus, quando ele ressuscitou. Foi nessa ocasião. E o que estava acontecendo? 2 discípulos estavam indo para essa casa aqui, a casa de Emaús. E aí, chegou um homem para conversar com eles. E esse homem foi caminhando com eles, olha aqui. Esse homem estava aqui, caminhando e conversando com eles. Só que esse homem era Jesus. Gente, a visão deles, estava tapada, eles não estavam conseguindo ver que era Jesus que estava do lado deles. Eles pensaram que era um homem comum, um homem qualquer. E eles, inclusive, conversaram sobre Jesus, mas não viram, que era ele que estava do lado deles.
E aí, eles até chamaram esse homem, que a gente sabe que era Jesus, para a casa de Emaús. Aqui já são, ó, eles lá, os dois homens e Jesus aqui no meio. E o que aconteceu? Eles cearam lá. Teve pão, eles dividiriam pão. E Jesus começou a ministrar a palavra. Começou a ministrar a palavra de Deus. E aí, ó, a visão. Eles perceberam que era Jesus que estava lá. Eles perceberam que era Jesus que estava do lado dele o tempo todo. O que é que Jesus fez nessa casa de Emaús? Jesus levou a visão espiritual para essa casa, tá certo? Ele abriu a visão deles para eles perceberem que, na verdade, quem estava do lado deles era Jesus. E, gente, isso também é o que Jesus quer fazer com a gente e com a nossa casa. Porque muitas vezes a gente está em casa, talvez a gente esteja em casa sozinho, e a gente pensa, meu Deus, será que eu estou sozinho nessa casa? E a gente fica assim pensando, né? Mas não, na verdade, Jesus está na casa da gente. Então, quando a gente vai orar antes de comer, Jesus está lá ouvindo antes de dormir. Boa noite, Jesus, obrigada pelo dia. Jesus está lá ouvindo. Então, ele também quer entrar na casa da gente para fazer o quê? Dar essa visão espiritual, para que possa abrir os olhos da gente, que a gente possa perceber que, na verdade, a gente não está sozinho. Jesus está com a gente na nossa casa. E isso foi o que ele fez na casa de Emaús. Essa foi a segunda casa, ok, gente? Essa foi a segunda, a casa de Emaús. E a terceira, ó. Vamos à terceira casa. Essa casa é maiorzinha, a gente tá vendo aqui, né? Uma casa maior. E essa é a casa dos discípulos. Essa história tá lá, ó. Vou dizer para vocês agora. Ela está em João 20, do 19 ao 21. E depois do 26 ao 29, ok? E aí, qual era o momento que a gente tá nessa casa? Vamos lá. Isso daqui foi depois de Jesus morrer de novo, depois de 3 dias que Jesus ressuscitou já. Só que o que aconteceu? Vocês lembram que eu disse que Jesus foi preso contra a vontade dele lá na casa de Caifás e foi levado para lá, para essa casa de Caifás? Vocês lembram que eu disse isso? Então, os discípulos ficaram com medo que isso acontecesse com eles também. E eles acabaram se trancando numa casa. Olha aqui, ó. A gente tem aqui uma imagem dos discípulos, ó, trancados. Tá vendo aqui? Isso é uma ferradura. Isso. Eles trancados nessa casa justamente pelo medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Só que o que aconteceu? Jesus, ó, apareceu. Esse daqui, ó, é Jesus. Ele apareceu, gente, para dizer que estava vivo, para dar esperança aos discípulos. E foi muito bom, porque tá vendo a cara deles de surpresa? Eles ficaram, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Agora, olha esse daqui, ó. Esse daqui é Tomé. Gente, vocês estão vendo, não sei se dá pra ver, vamos aproximar mais aqui pra ver. Que ó como ele tá fazendo. Ele tá aqui, ó, fazendo sinal com a mão. Ele tá fazendo assim, certo? E o que é isso, tia? Ele tá dizendo pros outros que ele só vai acreditar quando ele vê a mão furada de Jesus, quando ele vê Jesus na frente dele, vê a mão furada, o pé furado. Quando ele vê tudo isso, puder tocar, ele tá dizendo isso. E aí, ó, que acontece logo depois, Jesus aparece. Esse daqui é Jesus e esse daqui é Tomé, tá vendo? E Jesus aparece para mostrar que ele está vivo, para provar que ele está vivo. E ele ainda diz assim, viu? Bendito é aquele que crê e não vê. Então, o que aconteceu aqui na casa dos discípulos? Vamos entender o que foi que aconteceu. Jesus, ele foi mostrar a presença dele e ele levou fé para os discípulos. Porque crer é fé. E ele levou essa fé para eles. Isso também tem relação, ó, com o que a gente estava falando da visão espiritual. Porque, às vezes, quando a gente está sozinho em casa,
a gente fica, né, aquela coisa, será que eu tô sozinho? E foi o que a gente falou em visão espiritual. E Jesus está lá para mostrar que a gente não tá sozinho e que ele tá lá para levar fé pra gente. Para levar fé para quando a gente tiver alguma situação difícil. No caso, nossos pais, nossa família, nossos amigos. Quando a gente tiver uma situação difícil e quiser orar para ele, ele está lá para nós, tá certo? Então foi isso que ele acabou levando para casa dos discípulos, crianças. Ele levou isso. E aí, vamos ver essas 3 casas, vamos revisar. Quais foram as 3 casas? Foi a casa de Caifás, a casa de Emaús e a última dos discípulos, certo? Então foram essas casas que a gente viu hoje, que uma Jesus foi julgado, essa daqui Jesus foi julgado, a outra Jesus levou visão espiritual e a outra Jesus levou fé, tá certo? Gente, isso tudo que a gente tá conversando, de todas as casas que a gente viu alegria, a gente viu cura, a gente viu todas essas casas que Jesus visitou e ele levou cada uma coisa importante. Essas casas, elas são muito, muito importantes para a vida da gente. E elas, todas elas obedecem a um versículo, que é o versículo que a gente tá dando em todas as aulas. Quero ver se vocês sabem, viu? Pode dizer aí. Ok. Tá aqui o versículo. Não vai dar pra ver, mas a tia vai ler, vai fazer uma mímica pra gente entender o versículo, ok? Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, nós jantaremos juntos. Tá escrito em Apocalipse 3:20, gente. Então é justamente isso. Para tudo isso acontecer que a gente viu, fé, visão espiritual, alegria, cura, para tudo isso acontecer, a gente tem que abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para Jesus, que ele quer entrar, ok? E agora, crianças, a gente vai fazer uma coisa bem legal, bem divertida, que vai ser o seguinte, ok? Vai ser assim, tia vai passar um vídeo, tá bom? Fazendo umas dobraduras no papel para ficar com formato de casinha. E aí, depois desse vídeo, a gente vai ver o que vai fazer com essa casa, tá certo? Bora lá? Então, criança, a gente vai precisar de uma folha de papel. E aí, se vocês quiserem pedir ajuda aos pais de vocês, ao adulto que estiver na casa, vocês podem pedir, ok? Você vai começar com a dobradura agora. Primeiro no meio. Depois, de novo no meio. E aí, a gente abre. De novo no meio. Aqui. E de novo no meio. Agora abre tudo e a gente vai fazer o teto da casinha. Aqui. Ok? Agora o outro. Abre aqui o papel e faz o teto. Vocês podem decorar também. A tia vai decorar, olha aqui. E vai ficar com essa abertura aqui, ó. Então, crianças, agora que a gente já viu o vídeo, tá aqui a casinha
pronta para vocês. Tá vendo que ela abre aqui? Então, qual vai ser a tarefa de vocês? Vai ser fazer essa dobradura com o vídeo que a tia mostrou. E aqui dentro, ó, colocar nessa partezinha, eu sou a casa de Jesus. E aqui do lado, vocês vão ter uma tarefinha. Vocês vão ter que escrever ou desenhar o que vocês quiserem. Quais são as características de uma casa de Jesus? Vou dar uma dica. A gente viu algumas hoje. Essa daqui, ó. Essa daqui foi a visão espiritual e essa daqui foi a fé. Então, o que é que tem que ter numa casa de Jesus? Vocês vão escrever aqui, ó, do lado, isso, onde a tia botou uma janela. Vocês escrevem ou desenham se vocês quiserem, tá certo? E aqui dentro, eu sou a casa de Jesus, tá certo? Tá aqui, só para deixar mais uma olhadinha. E agora, gente, a gente vai terminar o culto infantil de hoje, tá certo? Vamos orar para terminar? Oremos. Senhor, nosso querido Deus, nosso querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, Senhor, onde podemos aprender, Senhor, mais de Ti, Senhor, onde podemos, Senhor, aprender como ser uma casa de Jesus, Pai, onde podemos aprender que o Senhor quer entrar na nossa casa, Senhor, para dar tantas coisas boas, visão espiritual, fé, alegria, cura. O Senhor quer levar arrependimento para nossas casas. Então, Senhor, muito obrigada por ter esse privilégio, essa oportunidade de aprender tudo isso, Senhor. Que isso entre, Senhor, em nós, Pai, e que o Senhor esteja sempre nos nossos corações e nas nossas casas. Em nome de Jesus, amém. É isso, crianças. Beijos e até a próxima.